Olá, olá, meus alunos e minhas alunas, tudo bem com vocês? Preparados aí, bem animados para a aula de hoje? Então vamos lá iniciar uma legislação bem atualizada, uma legislação bem atual, melhor dizendo, porque ela é recentíssima aí, foi publicada em 2022, que trata aí sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado do Piauí, fazendo aí a revogação da antiga lei do Conselho de Disciplina, do regulamento disciplinar da Polícia Militar, e estabelecendo regras novas, algumas já estabelecidas no Estatuto, em outras regras, outras leis militares, mas com muita legislação nova, com muito assunto aí atualizado, então é muito interessante estar estudando essa lei 7.725. Então vamos lá. O artigo 1º da legislação vai simplesmente dizer para que ela serve, a finalidade, e é dispor sobre o Código de Ética e Disciplina, tanto da Polícia Militar, como do Corpo de Bombeiros do Estado do Piauí, definindo aí competências, transgressões, circunstâncias, instrumentos de apuração, punições e assim por diante. Essa aplicação do poder disciplinar, vamos dizer assim, a aplicação das punições visa o quê? Proteção de valores, preceitos éticos, deveres do militar, garantia de legalidade, disciplina, princípios indispensáveis para que as corporações atinjam a sua missão constitucional e preservação da ordem pública e respeito aos direitos humanos. O artigo 2º, muito interessante, vai dizer quem é que se sujeita a essa lei. E aqui eles criaram um problemão que já existia em outras leis militares, já existia no regulamento disciplinar, que poderia ter sido consertado aqui, mas não eu, sinceramente, não entendi o que foi feito nessa legislação. Porque aqui no artigo 2º deixa bem claro, estão sujeitos a esse código os militares estaduais da ativa, inativos, aí abre um parênteses, da reserva remunerada e reformados, bem como os militares estaduais em circunstâncias de agregação ou no desempenho de cargo ou funções públicas de natureza civil. Estão também sujeitos a esse código os militares estaduais temporários na forma da lei. Os temporários também foram incluídos recentemente no Estatuto da Polícia Militar, então já colocaram aqui. Então, com base no artigo 2º, quem é que vai se sujeitar ao Código de Ética? Militares da ativa, inativos, agregados e aqueles que estão desempenhando também funções de natureza civil ou temporárias. Pronto. Perguntar de acordo com o artigo 2º, é essa a resposta que você vai dar na hora da prova. Só que eu vou continuar fazendo a leitura, e aí chega aqui o parágrafo 4º. E ele cria a mesma confusão que já existia, porque o parágrafo 4º diz, o militar reformado não estará sujeito a esse código. E agora? Agora temos um artigo muito problemático, né? Que já tinha, se não me engano, era o artigo 10 do regulamento disciplinar, artigo 10 ou era 12, e agora o artigo 2º desse código já traz isso. Porque aqui ele deixa bem claro que vai estar sujeito os reformados. E aqui ele diz que não. Então, uma questão dessa na hora da prova, normalmente, quem vai cobrar vai ser a NUCEP. A NUCEP ela vai cobrar o texto de lei. Então, essa lei é bem recente, ainda não foi cobrada em prova. Se a NUCEP quiser cobrar, talvez ela vai copiar e colar isso daqui. E aí, se você observar que a NUCEP copiou e colou, e não tiver outra alternativa ali também correta, você vai marcar e pronto. Mas é objeto de recurso? Sim, objeto de recurso que a própria lei contradiz o que ela disse, né? Aqui ela diz que o do inativa, reserva e reformado estariam sujeitos ao código. Aqui no parágrafo 4º ela já disse que não está. Então, cuidado com isso daí. Os alunos matriculados nos cursos militares vão estar sujeitos a normas internas. Porque quem está fazendo o curso de formação é a norma interna lá do local que ele está. Seja na academia de polícia, seja na alguma instituição, quartel, enfim. Ele vai estar sujeito àquelas normas internas. E eu vou aplicar de forma subsidiária o contexto nesse código. Cuidado que aqui é subsidiária e não solidária, porque vai ter um momento que vai ser responsabilidade solidária, mas aqui é subsidiária. Por quê? Primeiro eu vou aplicar as normas internas do local onde está sendo feito o curso de formação.
Se lá nessa norma não tiver nada, for omisso, não tiver alguma coisa tratando sobre aquela situação, aí é que eu aplico esse código de ética, beleza? O militar da reserva remunerada convocado para a atividade está sujeito, além dessas normas, a disposta em legislação específica. Lógico, porque o militar da reserva remunerada que foi convocado, ele agora não é mais da inatividade, ele é da ativa, então tem a aplicação, sim, desse código para ele. Beleza. Dando continuidade, o artigo 4º, sem muita novidade, vai tratar da hierarquia e disciplina, que são a base das corporações militares estaduais. Esse respeito, a disciplina e a hierarquia devem ser mantidos permanentemente pelos militares estaduais. Não tem essa questão, não, já estou aposentado, entre aspas, né? Já estou na inatividade, não tenho que respeitar a hierarquia. Não, tem que respeitar. Hierarquia, disciplina tem que ser mantidos permanentemente pelos militares estaduais. Além disso, civilidade, camaradagem, confiança, lealdade são indispensáveis. A formação e o convívio nas organizações militares incumbirão seus integrantes incentivar e manter a harmonia, solidariedade, promovendo estímulos de aproximação e cordialidade. Então, tem que existir muito isso. Você vai estar trabalhando com seu parceiro, então você tem que conhecer ele, tem que existir a camaradagem, a confiança, a lealdade. Não, eu posso confiar nessa pessoa. Eu posso fazer isso, eu posso avançar porque eu sei que meu parceiro está aqui atrás. Não pode aquela situação, não, eu vou avançar quando eu olho para trás, cadê? Não tem ninguém. Estou aqui sozinho. Não. Então, por isso que a civilidade, camaradagem, confiança e lealdade são indispensáveis à formação e o convívio nas organizações militares. No artigo 5º e no artigo 6º, ele vai trazer o conceito de hierarquia e disciplina, que na prática são bem parecidos. Mas o artigo 5º diz que hierarquia militar é a ordenação progressiva da autoridade em níveis diferentes, por posto e graduação. É muito simples. Eu tenho a hierarquia, soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente, chega oficiais e assim por diante. Então, hierarquia é essa ordenação. O cabo manda no soldado. O terceiro sargento manda entre aspas, né? Questão de hierarquia. O terceiro sargento manda no cabo e no soldado. E assim por diante. Então, isso é a hierarquia, essa ordenação progressiva de autoridade em níveis diferentes. Um detalhe bem interessante que essa lei trouxe é culminando com o governador, o comandante superior dessas corporações. Isso aqui já era dito, porque está na Constituição, mas faltava a legislação realmente falar isso, que o governador é o chefe supremo, é o comandante superior da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar. O parágrafo primeiro vai só trazer que quando utilizar a palavra comandante, está englobando também corregedor, diretor, chefe, gerente e coordenador. Já a disciplina é a exteriorização da ética profissional e manifesta pelo exato cumprimento dos deveres do militar estadual, traduzindo-se na rigorosa observância e acatamento integral de quê? Da Constituição, das leis, regulamentos, normas e ordens por parte de todos os integrantes das corporações militares. Um bizu aqui fortíssimo, bizu do Soarinho, para você diferenciar, porque muitas vezes a banca vai só trocar. Ela vai pegar o conceito do artigo 5º e vai dizer que isso aqui é disciplina. Ou ela vai pegar o conceito do artigo 6º e vai dizer que isso aqui é hierarquia. E aí, como eu falei, são bem parecidos, pode confundir. Você vai lembrar do seguinte, bizu do Soarinho, carimba que é top. Você vai lembrar da palavra Honda. O que que significa Honda? Hierarquia é ordenação em níveis diferentes. Tá aqui, ó. Honda. Hierarquia é ordenação em níveis diferentes. Já a disciplina é o acatamento integral da Constituição, das leis, regulamentos e ordem. Então, disciplina, você vai procurar a palavra acatamento integral das constituições, leis, regulamentos e assim por diante. Então, hierarquia é essa questão de ordenação. Eu tenho hierarquia, bate-continência, aquela coisa toda. Já a disciplina é você cumprir os seus deveres, respeitar as leis, andar sempre na linha, vamos dizer assim, beleza? Aqui alguns exemplos. A NUCEP gosta muito de cobrar isso daqui.
em outras leis, lógico, né? Essa parte de manifestações essenciais da disciplina. Observância das prescrições legais e regulamentares, a pronta obediência às ordens dos seus superiores, salvo se manifestamente criminosa, proatividade em benefício do serviço, correção de atitudes, manifestações espontâneas de acatamento dos valores e deveres éticos. Porque às vezes está cobrando, de forma espontânea você mostra ali o seu acatamento em valores e deveres éticos, e colaboração espontânea na disciplina coletiva e eficiência da corporação. Essas duas palavrinhas são bem fortes de prova. Espontâneas. Que pode trocar colaboração obrigatória na disciplina coletiva e eficiência. Olha aqui, ó. Olha como fica uma questão boa de prova, né? Colaboração obrigatória na disciplina coletiva e eficiência da corporação. Aí todo mundo, tem que colaborar mesmo. Então é obrigatório mesmo. Não. A palavra é espontânea, colaboração espontânea em disciplina coletiva e eficiência da corporação. Então, cuidado com esse ponto. Essa ordenação vai se dar por posto e graduações. Aqui eu coloquei para vocês as graduações. Vou colocar agora os postos. Os postos que o posto é do oficial. Aqui a gente está falando de, vou mudar aqui a cor, graduação. Graduação são das praças. Já o posto é dos oficiais. E aí começa com o segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel. Então, aqui vai ser determinado que o posto é o grau hierárquico de quem? Dos oficiais, conferido por decreto do governador. Cuidado que decreto aqui pode ser mudado por lei, enfim. Já a graduação é o grau hierárquico das praças, conferido também por decreto do governador. Aqui ele acabou com a confusão que existia, né? Será que a graduação é do comandante? Não, todas vão ser pelo governador. Normalmente, na lei de promoções, quando se trata da graduação das praças, isso é delegado para o comandante-geral. Mas aqui no Código de Ética ele deixou bem claro, o posto é conferido por quem? Governador. Graduação é conferida por quem? Governador também. Ponto final, beleza? Aí ele vai estabelecer a situação aqui, um tópico bem interessante, que é da precedência. Como assim? Porque essa questão da hierarquia, vamos supor, se eu tenho aí um capitão e um major, tá resolvido, né? O major é superior hierárquico do capitão, tá aqui. Beleza. Agora, se eu tiver um soldado e outro soldado, um subtenente e outro subtenente, quem que, vamos dizer assim, quem que vai mandar em quem aqui, né? Se eu tenho um subtenente e o outro também é subtenente. Pela questão da hierarquia, né, esses níveis diferentes, eu não tenho como resolver. O que vai ser resolvido aqui é a precedência. Eu tenho que saber entre eles quem é o mais antigo. E cuidado, antiguidade nem sempre vai estar relacionado com idade, não. Tipo, o cara tem 60 anos de idade, o outro tem 40, então quer dizer que o de 60 é mais antigo? Não, não necessariamente. Nós vamos analisar aqui o que funciona, né, nessa questão de antiguidade. Então, o que determina aqui o parágrafo 5º, que diz, salvo disposição legal contrária, a antiguidade entre os militares estaduais dentro das respectivas corporações, olha isso aqui, ó, em igualdade de posto ou graduação. Por que que ele ficou bem? Eu vou até destacar aqui com marca-texto. Igualdade de posto, capitão e capitão, ou graduação, subtenente, subtenente, segundo sargento, segundo sargento. Por quê? Porque se eu existir aí um desnível, vamos supor, primeiro sargento e segundo sargento, se resolve pela hierarquia. O primeiro sargento é superior hierárquico do segundo sargento. Pronto, não tem o que se falar. Agora, quando estiver em igualdade, aí o que eu vou analisar? Vai ser definida sucessivamente essa antiguidade pelas seguintes condições.
Data da última promoção. Então, lembra que eu falei? Ah, eu tenho um subtenente que ele tem 60 anos de idade. E eu tenho outro subtenente que ele tem só 40 anos. Então, quer dizer que o de 60 anos é mais antigo? Não necessariamente. Por quê? Porque esse de 40 anos pode ter sido promovido a subtenente em 2015, por exemplo, e esse de 60 anos só em 2018. Então, aquele subtenente de 40 anos, ele foi promovido primeiro a subtenente. Então, ele é o mais antigo ali naquele cargo. Então, o primeiro fator é isso, data da última promoção. Professor, mas se eles forem promovidos na mesma data, aí eu vou verificar a prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores. O que que vem antes de subtenente? Vem antes de subtenente, primeiro sargento. Então, quem foi promovido a primeiro sargento primeiro? Ah, foi na mesma data. Então, eu vou até dar certo, até chegar em algum momento. Não, não resolveu. Aí eu vou utilizar outro fator. Terceiro fator, classificação no curso de formação, adaptação, habilitação, nivelamento ou aperfeiçoamento. Quando você entra, você faz um curso de formação. O, o, o praça, para virar oficial, ele pode fazer o concurso por fora, né, para fazer o curso de formação de oficial, mas para fazer o curso de habilitação. Tem cursos aí de adaptação, nivelamento, tem um curso de aperfeiçoamento, de sargento, enfim. Então, eu vou verificar isso daí, essa classificação. Quem ficou em primeiro do curso, quem foi o 01, ele vai ser o mais antigo. Depois, não isso aqui, ó, ele fala sucessivamente. Então, quando eu tenho essa palavra sucessivamente, é porque utiliza um, depois o outro, depois o outro, depois o outro, e assim por diante. Então, o primeiro fator, data da última promoção. Segundo, prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores. Terceiro, classificação no curso de formação, adaptação, habilitação, nivelamento e aperfeiçoamento. Quarto, data da nomeação, admissão e inclusão. Qual foi a data que você entrou na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiro Militar? Ah, eu entrei primeiro, pois pronto, pois você vai aí ser o mais antigo. E por fim, aí é que entra a idade. Então, esses dois aqui, um subtenente de 40 anos e um subtenente de 60 anos de idade, para dizer que o de 60 é o mais antigo, eu tenho que primeiro, ó, analisar quatro fatores. Se não resolver pelos esses quatro fatores, aí é que entra a idade mesmo da pessoa, beleza? E aqui tem um bizu do Suarinho, porque isso aqui é muito importante, principalmente porque ele fala sucessivamente, então tem que estar nessa ordem. Professor, lembrei de tudo. Lembrei de tudo que está aí, mas não lembrei da ordem. Não vai ajudar muito, porque normalmente a banca vai perguntar a ordem. Então, por exemplo, ela pode pegar maior idade e colocar aqui em segundo, ela pode pegar data de nomeação e colocar em terceiro, pode pegar data de última promoção e colocar em último. Então, além de você conhecer todos esses dispositivos, tem que também saber a ordem. E é o bizu, para você lembrar, é PGCNI. Então, antiguidade, lembra, PGCNI. P, promoção. G, graus hierárquicos anteriores. C, classificação no curso de formação. N, nomeação. E I, idade. Então, PGCNI, você já consegue aqui lembrar essa ordem aqui, beleza? Durante os cursos militares, o que vai prevalecer? A classificação definida pelo regimento dos cursos. Então, durante aquele curso, normalmente o que acontece no curso de formação de soldado? Pega a classificação do concurso. Então, o 01 do concurso, normalmente ele fica o 01 ali no curso de formação. Mas isso aí vai depender. Vai depender do regimento do curso. Pode ser que o curso já estabeleça outra situação. Após esse curso de formação de oficiais e praça, qual vai ser a ordem que vai prevalecer para efeito de antiguidade? Vai ser obtido no curso. Dentro do curso de formação, são feitas provas, você é avaliado. 9, 10, 7, 6. No final tem a classificação. Ali eu tenho o 01, o 02, o 03. Quem vai ser? Porque vai sair todo mundo soldado ali. Curso de formação de praça, sai todo mundo soldado. Mas eu tenho o 01, 02 e assim por diante. Curso de formação, sai todo mundo segundo tenente de oficial. Mas eu tenho a classificação obtida nos respectivos cursos. Então, cuidado. Durante o curso de formação, a classificação vai ser definida pelo regimento interno dos cursos. Após o curso de formação, vai ser a classificação obtida nesses cursos.
Essa precedência funcional, ela é bem interessante. Ela ocorre quando é igualdade de posto ou graduação, o oficial ou a praça ocupar a função que lhe atribua superioridade funcional sobre os integrantes do órgão ou serviço que dirige, comanda ou chefia. Vou utilizar aqui o meu exemplo. Eu tinha, se eu não me engano, 2 anos só de corporação. E aí, lá na corporação, tinha pessoas com 20 anos de serviço, outros tinham 15 anos de serviço, e outros tinham 5 anos. Então, vamos pensar, na antiguidade aqui, eu era o mais novinho. Tinha gente lá com 20 anos, antigão, o outro com 15 anos, o outro com 5 anos. Então, daqui que eu fosse mandar em alguém, né? Só se tivesse o novo concurso. Para entrar outras pessoas, aí eu seria mais antigo do que aquelas pessoas, porque eu entrei primeiro do que eles. Então, era o caçula da corporação, vamos dizer assim. Só que aí, isso aqui aconteceu realmente na prática, com 2 anos que eu estava na corporação, eu fui chamado para ser comandante. E aí agora? Eu só tenho 2 anos. Vai ser analisado isso? Vai ser analisado agora. Quer dizer que eu, como comandante, eu não posso mandar em quem tem 20 anos de serviço? Não, sabe por quê? Ou, aliás, posso sim. Sabe por quê? Porque agora eu tenho uma coisinha chamada precedência funcional. Eu tenho uma função que me coloca acima de todos. Eu sou o comandante, então eu mando em todo mundo. Eu não posso ser comandante e dizer, eu mando em todo mundo, mesmo naquela pessoa bem ali, ó. Ele eu não mando nele, não. Não tem como comandar uma corporação desse jeito, né? Então, a precedência funcional, ela serve para isso. Então, olha o que foi que aconteceu. Na precedência, por antiguidade, eu era o mais novinho, mas não mandava em ninguém. Era o caçula, o mais moderno. Tinha gente com 20 anos, com 15 antigões ali. Então, na viatura, eu ia o quê? Aí ia só pegar, pegar os cones, alguma coisa, né? Não ia fazer muita coisa dentro da viatura, não. Só que aí agora eu virei o comandante. Então agora eu tenho precedência funcional. Agora eu mando em todo mundo, mesmo sendo o mais novo. Porque essa precedência funcional, ela está relacionada com a função, com o cargo que a pessoa ocupa. Aí vamos supor, professor, e se o senhor deixar o cargo? Aí volta para a questão da antiguidade. Eu não estou mais no cargo, não sou mais comandante, então agora vamos analisar a questão da antiguidade como era antigamente, beleza? Então é bem interessante isso. Muito aluno confunde, não entende. Agora você já sabe o que é essa precedência funcional, que ela ocorre de duas formas. A primeira forma que ocorre a precedência funcional, a pessoa ocupa uma função que atribua superioridade funcional sobre o integrante do órgão ou serviço, que dirige, comanda ou chefia, no caso, comandante. E a outra forma de precedência funcional é que o militar da ativa tem precedência sobre os inativos. Então, aquilo que eu falei para vocês, se eu tiver aqui um capitão e outro capitão, não tem hierarquia, vamos dizer assim, em tese, entre eles. Mas eu tenho que analisar o quê? Antiguidade. Hierarquia que eu digo assim, major, coronel, né? Não vai existir. Estão no mesmo posto hierárquico. Vou analisar a antiguidade. Pronto. Mas se lá for dito, esse aqui é um capitão da ativa e esse aqui é um capitão da inatividade. Aí pronto. Aí não precisa mais nem analisar tempo, não. Esse da inatividade aqui pode ter 200 anos de serviço. Eu sou exagerado. Eu boto assim que é para justamente você entender. E esse aqui pode ter 1 ano. Então, o capitão da inatividade com 200 anos de serviço na inatividade. O outro capitão da ativa com 1 ano. Quem que vai ter precedência? O da ativa com 1 ano. Porque entra aí a precedência funcional. Agora, se eu apagar aqui inativo e colocar ativo, os dois estão na ativa, aí já é diferente. Ao que tem 200 anos de serviço, agora vai ser quem vai ter a precedência, né? Porque ele tem mais tempo, é mais antigo, né? Nessa situação no posto, beleza? Então, cuidado com esse dispositivo, ele é bem interessante. O artigo 7º também vai trazer uma norma bem importante aí para dar prova, que é sobre as ordens. As ordens devem ser prontamente acatadas e executadas. Tem essa não. Mas eu não isso, mas aquilo, mais aquilo. Não, meu patrão. Receber uma ordem, tem que acatar e tem que executar. Cabendo ao militar a inteira responsabilidade pelas ordens que der e pelas consequências que derem delas advierem.
Então, você deu a ordem, se der problema, assuma, meu patrão. Foi você que deu a ordem. Então, beleza. E o subordinado, o que que vai fazer? Ao receber uma ordem, vai solicitar os esclarecimentos necessários, seu total entendimento e compreensão. Recebi a ordem, mas não entendi. Opa, não, peraí. Você disse que é para ir ali, voltar, fazer o quê? Ah, é assim? Ah, tá, beleza. Então, o subordinado recebeu essa ordem, ele pode solicitar esses esclarecimentos necessários, seu total entendimento e compreensão. Quando a ordem contrariar um preceito regulamentar ou legal, de forma não manifestadamente expressa, como assim, professor? Se o comandante, ou seja lá quem for, lhe der uma ordem ilegal não se cumpre. Ponto final. Estou falando na teoria. Na teoria é assim: ordem ilegal não se cumpre. Na prática também deve ser. Mas, enfim, vamos lá. Então, ponto final. Mas, às vezes, uma ordem ela é não manifestamente ilegal. Ou então, como aqui a lei falou, quando a ordem contrariar preceito regulamentar ou legal de forma não manifestadamente expressa. O professor, não entendi. Uma ordem, por exemplo, que o comandante vai lhe dar para você ir lá na casa dele no final de semana ser o churrasqueiro e o garçom da casa dele. Ele chegar e dizer, ó, você aqui é meu subordinado na polícia militar, e aí eu vou fazer um churrasco para meus amigos, para minha família, aniversário de um parente meu, e eu tô lhe dando a ordem para você ir lá em casa ser o garçom e o churrasqueiro da festa. Essa ordem é manifestamente ilegal. Ele está utilizando um policial em proveito particular. Isso aí não pode. Então, ordem manifestamente ilegal é essa, que está na cara que é ilegal. Você olha e já sabe que é ilegal. Só que tem algumas que não são assim. Você olha e fica na dúvida. Isso aqui, será que pode? Será que não pode? Eu não estou entendendo muito bem isso aqui. Eu estou achando isso aqui muito estranho. Então, essa ordem aí, o que que vai acontecer? O executante poderá solicitar a sua confirmação por escrito, cabendo à autoridade que emitiu atender a solicitação. Então, eu sei que na cabecinha de vocês fica assim: ah, professor, mas ele não vai. Não, a gente não pode estar pensando nisso, não pode estar pensando como assim, em operacionalizar isso daqui. Não, nossa prova vai cair a teoria. Então, na teoria, o que acontece? Tem uma ordem lá, ilegal, não cumpre. Mas a ordem não é manifestadamente ilegal. Ela contraria um preceito legal, mas de forma não manifestadamente expressa. O executante diz: ó, coloque aí por escrito essa ordem. E a pessoa que emitiu, olha o que diz aqui, e a autoridade que emitiu tem que atender essa solicitação, tem que entregar por escrito. Por quê? Porque se der algum problema, tá lá, por isso que ó, ele vai dizer, não, eu só cumpri a ordem. Me deram a ordem, eu cumpri, tá aqui, ó. Então, vá punir quem deu aquela ordem, porque tá dito aqui. Cabe ao militar a inteira responsabilidade pelas ordens que der e pelas consequências que dela advierem. Então, ele deu a ordem, teve algum problema, ele vai ter que assumir. E aí o subordinado está resguardado porque estava por escrito. O executante, ele vai responder na questão da ordem aí? Vai, mas qual é a situação? O executante que exorbitou no cumprimento de ordem recebida a responsabilidade pelos excessos e abusos que tenha cometido. Então, em regra, o executante não vai responder por ter feito ter cumprido alguma ordem, né? Quem vai responder é quem deu a ordem. Mas, se o executante exorbitou, se excedeu, abusou, aí ele vai responder. Então, foi para você chegar lá e fazer isso. Você foi lá e fez duas vezes mais. Não, então, o seu excesso aí, você vai responder por ele. Beleza. A ofensa aos valores e deveres vulnera a disciplina, constituindo infração administrativa, penal ou civil, isolada ou cumulativamente. Administrativamente está relacionado com o cargo, transgressões. Penal está relacionado com crime, crime comum, crime militar, contravenções. E civil está relacionado com dinheiro. Então vamos pensar o seguinte: um policial militar que pegou a viatura no final de semana, foi para uma festa, foi para a praia, voltando da festa, ele bate a viatura no carro de uma pessoa. Esse policial militar ele vai responder em três esferas. Na esfera administrativa, por quê? Porque ele pegou o carro para proveito particular. Na esfera penal, por quê? Porque constitui crime de trânsito dirigir sob efeito de álcool. E diversos outros crimes que podem dessa conduta dele, né? Pode surgir dessa conduta dele. Então já responde em duas esferas. E civil, por quê? Porque ele bateu no carro de alguém.
Então, essa pessoa vai entrar com ação contra o Estado e o Estado depois vai cobrar dele, ó, sabe aquela batidazinha que você fez no final de semana, aquela saidinha que você deu ali para a praia? Custou R$ 10.000, agora você vai ter que me pagar. Então, é assim que funciona a responsabilidade administrativa, penal ou civil. E aí pode ser de forma isolada, tipo, responde só em uma, em duas, em três, isolada ou cumulativamente. O militar é responsável pelas decisões que tomar ou pelos atos que praticar, inclusive nas missões precisamente determinadas, bem como pela não observância ou falta de exação no cumprimento de seus deveres, que é falta de exação é não cumprir da forma correta, né? Tipo assim, a negligência, vamos supor, vacilou ali no cumprimento dos deveres. A violação da disciplina será tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer. Esse dispositivo, ele está em várias legislações militares e sempre é cobrado em prova. Por quê? Porque é o seguinte, não vou aumentando a hierarquia. Se um soldado, ele comete uma violação da disciplina, isso é feio. Mas o soldado ele está entrando na corporação ainda. Ele está aprendendo. Então ele pode mudar. Agora você imagina um coronel. Olha o tempo que esse cara não já está na corporação. Ele está no topo ali. Todo mundo olha para ele como um exemplo. Então, se ele viola a disciplina militar, isso aí vai ser mais grave, porque da mesma forma que eu aumento a hierarquia, eu aumento a responsabilidade. Aumenta a autoridade e responsabilidade. Então, por isso que quanto mais elevado for o grau hierárquico, mais grave vai ser uma violação aí da disciplina militar. Agora, olha o que eu falei para vocês, que agora vem a palavra solidariamente. O superior hierárquico responderá solidariamente na esfera administrativa disciplinar, cuidado que aqui ele pode trocar na esfera penal, na esfera civil, não, que é só na esfera administrativa disciplinar, nas transgressões praticadas por seu subordinado, quando? Então, vamos analisar o seguinte: o subordinado praticou uma transgressão. O superior vai responder? Não, em regra, não, né? Responde quem cometeu. Se o subordinado cometeu a transgressão, ele que vai responder. Mas pode existir a situação do superior responder solidariamente, os dois ao mesmo tempo. Aqui não é subsidiário, porque subsidiário é primeiro um, depois o outro. Aqui é solidário, é os dois ao mesmo tempo. Quando? Quando o superior presenciar o cometimento de transgressão, deixando de atuar para fazê-la cessar imediatamente. Então ele visualiza o subordinado fazendo alguma coisa e fica só achando graça. Olha ali o cara cometendo a transgressão. A partir daquele momento ali, ele responde solidariamente. Rapaz, tu viu, presenciou e não fez nada, ficou achando graça? Não, você tinha que ter lá, tinha que ter atuado para fazer cessar imediatamente. Ele concorrer diretamente. Concorrer é o mesmo que ajudar. Ajudar diretamente por ação ou omissão para o cometimento da transgressão, mesmo não estando presente no local do ato. E que é bem interessante essa parte final. Então você pode dizer, professor, como é que ele ajudou e não está presente lá no ato da transgressão? Ora, ele pode dizer, ó, eu vou lhe ajudar, vou fazer o seguinte, eu vou deixar a chave em cima ali do batente. Você pega a chave, vai lá, abre lá o quartel, pronto, beleza. Então o superior ajudou. Ele não estava lá presente no local do ato. Então pode ser uma ação, ele fez alguma coisa, ou uma omissão. Ele, ó, vou fingir que eu não vi. Enfim, nessas duas situações, o superior hierárquico vai responder solidariamente. Muito cuidado, isso é muito forte de prova. Quais são as punições, sanções disciplinares que os militares podem responder? E olha o que ele fala aqui, independentemente do posto, graduação ou função que ocupe. Então, aqui, meu patrão, tem um ditado popular que diz assim: o pau que dá no Chico dá no Francisco. É basicamente aqui, independentemente do posto, graduação ou função. Por quê? Não tem essa, mas eu sou isso, mas eu sou aquilo, mas eu estou ocupando. Não, não tem isso aqui não. Por quê? Por conta disso aqui. Independentemente do posto, graduação que ocupe, essas são as sanções disciplinares aplicáveis aos militares. E quais são? Advertência, repreensão, suspensão, reforma disciplinar compulsória, demissão, licenciamento e exclusão a bem da disciplina. Esse código de ética ele foi alterado justamente porque antigamente tinha a prisão, tinha a custódia, e hoje não tem mais um decreto da União proibindo isso,
E aí você pode observar que não existe mais a prisão administrativa. A prisão ela pode ser aplicada na esfera penal, no crime militar, por exemplo, mas na esfera administrativa, não. Na esfera administrativa pode existir advertência, repreensão, suspensão, reforma, demissão, licenciamento e exclusão. Nós vamos trabalhar todas essas sanções, mas em outra aula que eu gosto de separar por blocos específicos, para que fique mais didático o nosso entendimento. Todo fato que constitui transgressão deverá ser levado ao conhecimento da autoridade competente para as providências disciplinares. A disciplina e o comportamento militar estão sujeitos também à fiscalização por quem? Pela corregedoria da corporação militar, ou na ausência dessa, por órgão equivalente. Então, disciplina, o comportamento vai ser analisado também pela corregedoria, principalmente por ela, né? E compete a ela fazer o quê? Receber sugestões, reclamações, dando a elas o devido encaminhamento, inclusive de denúncias que chegam a seu conhecimento, requerer a instalação de conselho de justificação e disciplina ou de processo administrativo disciplinar. Então, corregedoria, opa, abre ali um conselho de justificação, abre ali um conselho de disciplina, um processo administrativo, realizar, inclusive, por iniciativa própria, inspeções, vistorias, exames, investigações, auditorias, administrativos, estabelecimentos das corporações militares, requerer ou adotar as providências para a instalação de inquérito policial ou policial militar e realizar o serviço de correição em caráter permanente ou extraordinário nos procedimentos penais militares, administrativos e disciplinares realizados pela corporação. Agora, o artigo 13, um artigo muito importante. Você pode perceber que a gente está trabalhando com alguns artigos, por quê? Para seguir uma linha de raciocínio. Cada aula vai ser separada por bloco para que a gente possa fazer dessa forma. Então, a competência disciplinar é inerente ao cargo, função ou posto, e o exercício do poder disciplinar cabe a quem? Então, aqui no artigo 13, ele colocou quem são as autoridades, por exemplo, o governador pode aplicar punição a todos os militares estaduais, o comandante-geral da corporação a todos os militares estaduais da corporação. Olha a diferença aqui. O governador, ele pode aplicar punição para todos os militares estaduais. Quando ele fala isso, engloba aqui a PM e o Corpo de Bombeiro Militar. Já o comandante-geral da corporação é a todos os militares estaduais da corporação. Então, o comandante-geral da PM aplica punição para todos os militares da PM. O comandante-geral do Corpo de Bombeiro Militar aplica punição para os militares do Corpo de Bombeiro Militar. Cuidado com essa diferença. O subcomandante e o chefe de Estado-Maior, o corregedor e chefe do gabinete aos militares da respectiva corporação. Da mesma forma, né? Subcomandante-geral da polícia, aos militares da polícia. Subcomandante-geral, então, chefe do gabinete militar do Corpo de Bombeiro Militar, aos militares do Corpo de Bombeiro. Subchefe do Estado-Maior da corporação, coordenador-geral de operações e o comandante operacional. Aqueles militares que estiverem sob o seu comando e coordenação. Então, a CGO, Coordenadoria Geral de Operações. Quem está subordinado aqui pode receber punição do coordenador geral. Agora, não estou subordinado a ele. Então, não posso receber punição dele. Só vai receber se tiver sob comando ou coordenação. Os comandantes, subcomandantes de policiamento ou comandos anais no âmbito do Corpo de Bombeiro, diretores. Novamente, aos militares estaduais que estiverem sob o seu comando ou direção. A regra é essa. Vou aplicar punição para quem está sob o meu comando, quem está sob minha direção. É tipo assim, eu mando em você, pois eu posso punir você. Não mando em você. Você não está sob o meu comando, você não está sob a minha coordenação, sob a minha direção, então não posso punir você. Quem vai punir você é a pessoa que vai mandar em você. Comandantes, subcomandantes de unidades, comandantes de subunidades independentes, novamente, quem está sob o seu comando, chefia, assessoria. E, por fim, comandantes e subcomandantes de subunidades, coordenadores aos militares estaduais que estiverem sob seu comando ou coordenação. Eu fiz aqui um esquema para ficar mais fácil você memorizar, mas é o seguinte, o importante aqui é você lembrar os três primeiros, porque os outros, basicamente, é a mesma coisa. Observa aqui, ó, o governador para todos os militares, o comandante da corporação aos militares da corporação, cuidado para não confundir isso, né? O governador é o chefe supremo, então ele pode aplicar para a polícia militar, corpo de bombeiro militar, pronto.
Já o comandante-geral é na corporação que ele é o comandante. Se é polícia, para os policiais, bombeiro, bombeiro. Aqui também para os militares estaduais da corporação. E aí depois, ó, subchefe, comando, não sei o quê. Quem estiver sob seu comando ou coordenação, comando ou direção, comando assessoria, comando ou coordenação. Basicamente, é a mesma coisa, aquela situação. Se eu mando naquela pessoa, eu posso punir aquela pessoa. Se eu não mando, eu não vou poder punir. Outro ponto importante que você tem que analisar é em relação ao que essa pessoa pode aplicar. E aqui eu já fiz outro quadro também, muito importante, que você... Interessante que você imprima o material todo, mas se não quiser imprimir tudo, mas pelo menos esses dois quadros aqui é interessante que você imprima ou copie no seu caderno, porque vai ajudar bastante. Principalmente esse daqui, porque não é tudo que pode ser aplicado por todas essas pessoas. Então vamos pegar aqui um chefe de seção de Estado-Maior. Ele pode aplicar punição, mas será que são todas? São todas essas aqui? Todas essas punições podem ser aplicadas por ele? Não. Tem um limite em que ele pode ir. Então, por exemplo, aqui o coordenador geral de operações. Será que são todas as punições que ele pode aplicar? Não, não são todas. Tem um limite em que ele pode ir. E é esse limite que está estabelecido nessa tabela. Então, o governador, advertência, repreensão, suspensão até 30 dias, demissão, reforma compulsória de oficiais, podendo também aplicar as demais sanções previstas nesse código. Comandante-geral, advertência, repreensão, suspensão, licenciamento, exclusão da disciplina, reforma disciplinar das praças. Olha a primeira diferença. Demissão está só para o governador, não está aqui para o comandante-geral. Outra coisa, ele fala reforma disciplinar compulsória dos oficiais, está só para o governador. Para o comandante-geral, é reforma disciplinar compulsória das praças. E aí os outros? Os outros podem aplicar advertência, repreensão, suspensão por até 20 dias, nesses dois casos aqui. Advertência, repreensão e suspensão por até 15 dias, nesse caso de comandante, subcomandante, policiamento, diretores. Advertência, repreensão e suspensão por até 10 dias, comandante, subcomandante de unidades, ajudante geral, enfim. E advertência, repreensão e suspensão por até 8 dias, na questão de comandante, subcomandante de unidades e coordenadores. Tem que memorizar, professor? Tem. Na lei está tudo bagunçado. Aqui está mais fácil de você memorizar. Vamos agora para alguns bizus. Por quê? Advertência, repreensão e suspensão, todo mundo pode aplicar. Então, são três punições que todos eles podem aplicar. Advertência, repreensão e suspensão. Eu tenho que analisar só o limite. Por quê? Até 30 dias, governador e comandante-geral, 20 dias, subcomandante-geral. Eu botei subcomandante-geral aqui, mas é esse bloquinho aqui do subcomandante-geral, com todas essas outras pessoas. 20 dias, subchefe do Estado-Maior, 15 dias, diretores, 10 dias, assessores e 8 dias, coordenadores. Então, olha aí, bizu fortíssimo. Advertência, repreensão e suspensão, todos eles podem aplicar. Eu tenho que respeitar só o limite, que eu já resumi aqui para vocês. Demissão, apenas o governador. O licenciamento e exclusão, governador e comandante-geral que pode aplicar. Essas duas punições, só essas duas autoridades podem aplicar. Reforma disciplinar, já tinha até explicado, né? Se for dos oficiais, governador. Se for das praças, comandante-geral, conforme eu já tinha explicado aqui. Beleza? Então, muito importante que foi colocado aqui no bizu e esses dois quadros que eu falei para vocês. Continuando, quando uma autoridade na esfera de sua competência, ao aplicar o limite máximo, concluir que o fato merece sanção mais severa, cabe-lhe solicitar à autoridade superior, com ação sobre o transgressor, o agravamento da sanção aplicada. Como assim, professor? Então, imagina que o subcomandante está aplicando aqui uma suspensão de 20 dias. E ele olha e diz, não, mas isso aqui merece mais. Isso aqui merecia 25, mas eu não posso aplicar 25. Eu sou o subcomandante, eu só posso aplicar 20. Mas eu vou pedir para o comandante. Comandante, ó, esse cara aqui merece 25 dias de suspensão. Aplique aí, você pode. É o que diz aqui esse parágrafo único. Então, uma autoridade
já aplicou o limite máximo, mas ela viu que o cara merece mais, uma punição mais severa, ela vai solicitar para a autoridade superior. Durante o trânsito, militar movimentado fica sujeito à ação disciplinar do comandante, chefe ou diretor da organização militar para o qual foi transferido. Então, muitas vezes, ele foi transferido de Parnaíba para Picos. Ele está em trânsito ainda e cometeu uma transgressão. Quem é que vai responder aqui? A organização para o qual ele foi transferido. No caso aqui, Picos. Havendo conflito de competência, caberá à autoridade preventa a apuração dos fatos. O que é essa autoridade preventa, professor? É que ele puxou um pouco do processo civil. No processo civil que existe a questão da prevenção aí na competência. Mas traduzindo um pouco para o militar, essa. Porque na prova vai cair assim, né? Havendo conflito de competência, caberá à autoridade preventa a apuração dos fatos. Pronto, certo ou errado, está correto isso daí. Mas ele quer determinar aqui se tem um conflito de competência, aquela autoridade que deve agir, que visualizou, que está com a competência ali, é que deve fazer. Então, cabe à autoridade preventa a apuração desses fatos. Na ocorrência de transgressão disciplinar envolvendo militares de mais de uma organização militar, cabe ao comandante da área territorial onde ocorreu o fato comunicar à autoridade funcional comum aos envolvidos para providências cabíveis. Então, aqui, opa, a transgressão envolvendo militares de mais de uma organização militar. Aí vou ter que analisar, saber onde é que tem um comandante comum entre eles, por exemplo, bombeiro e polícia. Então tem que chegar para o governador, que é um comandante comum aos envolvidos. Quando duas autoridades de graus hierárquicos diferentes, ambas com ação disciplinar sobre o transgressor, conhecerem concomitantemente da transgressão, compete a de maior hierarquia apurar ou determinar que a de menor grau faça. Em se tratando de duas autoridades de mesmo grau hierárquico, competirá a autoridade com precedência, em razão da função, apurar ou determinar que a outra o faça. Então, aqui ele está falando o seguinte: duas autoridades de grau hierárquico diferentes. As duas tiveram conhecimento da transgressão. Então, vamos supor, o subcomandante e o comandante geral. Os dois visualizaram. Cabe a quem? Ao comandante geral. Ele é que vai apurar isso daí. Então, cabe a de maior hierarquia. Ou ele, como ele é o chefe, ele pode dizer, não, nós dois visualizamos, mas eu vou mandar você, subcomandante, vá você fazer isso daí. Agora, se for duas autoridades do mesmo grau hierárquico, aí eu vou analisar quem tem a maior precedência, para apurar ou determinar que o outro faça, beleza? Com isso, a gente finaliza a nossa primeira aula, tem muita coisa ainda pela frente, tem as transgressões, saber a gravidade das transgressões, que isso aí com certeza vai ser várias questões de prova sobre isso, que antigamente não tinha, né? Antigamente ficava lá no final do regulamento disciplinar, mas eu mesmo dizia, não, só dá uma lida lá, nunca tinha caído em prova, mas agora é importante, pode cair porque está dividido. Tem a gravidade, isso aqui é leve, média, grave, então muito importante conhecer isso daí. E também sobre as punições, sobre os processos, tem muita coisa ainda pela frente. Finalizamos essa primeira aula com muitas informações e vamos seguir sempre dessa forma. Eu falei, com blocos didáticos, não necessariamente seguindo a sequência da lei, artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, não, porque isso aí muitas vezes não é tão didático para explicar. É importante que vocês sigam a linha de raciocínio, como a gente começou aqui, né, na nossa aula de hoje, e vamos fazer isso com todas as outras aulas, beleza? Então, um forte abraço para você e bons estudos, e até a nossa próxima aula.